Olá, minha amiga da costura, tudo bem com você? Gilmara Nascimento aqui para mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre materiais necessários para fazer modelagem. Para você que quer começar a aprender modelagem, você não tem nada aí, eu vou te falar quais são os materiais necessários. São coisas simples, básicas, sabe? Não precisa você ter um monte de material para começar. Bom, vou mostrar aqui o papel que eu uso esse semi-craft, que é o mais barato, ele não é tão grosso, eu compro ele por metro. Papelaria, casa de embalagem, eu gosto também de usar um outro que é mais barato ainda para me fazer rascunho, só que eu não tenho ele aqui no momento para mostrar. Ele é um papel de embalagem também. Eu acho, se eu não me engano, chama papel manilha. É porque quando eu vou comprar, eu falo assim, me dá papel de embalagem de acarajé. E o pessoal aqui na minha cidade geralmente usa para embalar acarajé. Mas eu não sei direito o nome dele, eu acho que é papel manilha. Eu uso esse papel, ele é bem fininho, ele não é dessa cor. Ele é um papel assim, meio bege, assim, quase assim na cor da minha blusa. E eu gosto de usar esse papel porque ele é muito baratinho, sabe? Às vezes eu já compro, quando eu chego lá já tem os rolinhos pesados, né? Mas eles vendem por quilo. Se eu quiser uma quantidade maior e pedir por quilo, eles me vendem. E assim, por exemplo, eu compro R$5, nossa, dura muito, muito, muito. E olha que eu faço bastante modelagem. Eu gosto para fazer rascunhos, para fazer alguns testes, né? Quando a modelagem está certinha, validada, aí eu passo para esse outro papel aqui. E eu ainda tenho um outro papel que é mais grosso ainda, que eu gosto de guardar as modelagens mais importantes, as bases. Eu gosto de um papel mais grosso ainda, porque a gente manuseia bastante, né? Pode estragar. Bom, falei do papel. Mas assim, gente, você pode usar qualquer papel, né? Vou dizer para vocês aqui. Eu já fiz modelagem até mesmo em jornal. Sim, gente, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar papel, não tinha dinheiro para nada, e eu fazia modelagem em jornal. Uma vez eu estava assistindo um vídeo da professora Marlene Mucay. Ai, gente, minha postura, que horror. Eu estava assistindo um vídeo da professora Marlene Mucay e ela falando, né, do início dela, das dificuldades que ela teve, e ela falou que ela fazia modelagem em papel, né, em jornal. E aí eu pensei, nossa, dá para fazer modelagem em jornal, então eu vou fazer também, porque eu não tinha dinheiro para comprar papel. E sabe aqueles jornal que, não sei se ainda dá hoje, mas a Igreja Universal distribuía um jornalzinho nas casas, evangelizando, né? Eles entregavam um jornalzinho. Eu guardava, que eles passavam sempre, eu guardava aqueles jornais para me fazer modelagem. E ainda pedia para o povo da minha família guardar também, quando eu recebesse lá na casa deles. Guardar para mim poder fazer modelagem. E eu fiz muita modelagem, assim, treinei muito, bastante, fazia coisa para mim, né, modelagem para mim treinar. E na hora de fazer os testes também eu não tinha tecido, eu usava lençol velho, fronha, enfim, gente. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Não tem um ditado que diz que quem não quer inventa desculpa? É isso aí. Eu queria, então eu fazia com que estava ao meu alcance, que era jornal e tecido de coisa velha, lençol velho, essas coisas eu fazia. Enfim, voltando aqui, só para dizer para vocês que vou mostrar aqui os materiais necessários. Mas se caso não tiver nas suas possibilidades, no seu alcance, nas suas condições, não se prenda por isso, não se deixe travar por causa disso não. Faz com o que você tiver aí. Eu comecei com jornal, apostilas velhas que eu tinha em casa, assim, papel de escola, prova, essas coisas. Eu usava uma tesourinha escolar, daquela pequena, tanto para cortar papel quanto para cortar tecido. Deixa eu ver mais. Eu costurava à mão, porque eu não tinha máquina. Então foi assim que eu comecei. E aos poucos, né, sabe quando aquela história, aquele ditado que diz que quando você dá o passo, Deus dá o chão?
Deus coloca o chão, exatamente isso. A partir do momento que eu comecei a me movimentar para colocar em ação aquilo que eu queria, aquele desejo que estava no meu coração, as coisas aos poucos foram acontecendo. Então é isso, né? Bom, quando eu melhorei um pouco, assim, financeiramente, eu investi em um conjunto de réguas, né? Desse daqui, simplesinho, baratinho, de MDF. Então é esse aqui, esse daqui já é o meu segundo. Esse não é um material bom, tá? Com muito tempo de uso ele estraga, mas o meu primeiro que eu comprei, ele ficou comigo uns 7 anos mais ou menos, eu usei ele, acredita? Então, esse daqui é novo, é recente, mas nem uso também, porque depois eu encontrei essa aqui, comprei essa daqui que eu amo, eu uso pra tudo, então o de cá tá aposentado, tadinho. Então, você pode comprar um conjuntinho de réguas desse aqui, de MDF, que é muito baratinho. Muito baratinho esse daqui, e ele serve para tudo, ó. Esse daqui você usa para cava, para decote. O daqui você vai usar para fazer curva de quadril, gancho. Deixa eu ver o que mais que dá para fazer isso aqui. Barras arredondadas, várias coisas que dá para você fazer com esse aqui. E esse aqui é o esquadro, né? O esquadro é indispensável. E aqui também tem mais, ó, cava, gancho. Se fosse só esse aqui, ó, já tava certo, porque tem tudo aqui nessa, mas esse conjunto vende tudo junto assim, não vende separado. E aí, eu comprei essa depois, recentemente, gosto muito, tem tudo aqui também, o esquadro, a cava, e aqui também eu uso para fazer algumas coisas arredondadas. Praticamente eu só uso essa daqui hoje. Aí, eu trouxe essa daqui para mostrar para vocês que no começo, né, que eu falei que eu não tinha nada, eu comecei com o quê? Com os papéis de jornal, com a tesoura escolar, uma régua, daquelas réguas reta de escola mesmo, normal, que eu tinha em casa dos meus filhos, e um esquadro escolar, que não era nem esse, era um menorzinho ainda, não tem aqueles esquadro escolar que é bem pequenininho assim, era um daqueles que eu usava. E olha que eu fazia roupa pra mim, ou seja, a modelagem é grande, mas eu dava um jeito. Aí você precisa também de uma carretilha, né? Quando você for transferir um molde para outro papel, você precisa da carretilha. É uma coisa que você precisa ter logo se você não tiver condição? Não, mas é muito útil. Se você puder comprar, compre. Inclusive esse daqui meu, tá até um pouco enferrujado, ó. É o primeiro que eu tive, o único até hoje. Essa semana eu tava olhando ele, que ele tá travando, tá vendo que não tá girando? Ele tem que girar livremente, tá na hora de comprar outro. Você pode fazer com lápis, que não é legal porque você tem que ficar apontando, fazendo a ponta toda hora, né? Você usa uma lapiseira assim, 0,5, que é ótimo porque o traço sai bem fininho, não altera as medidas. Aí você vai precisar da tesoura. Tenha uma tesoura para papel e uma para tecido. Não use a sua tesoura de tecido para cortar papel. Não faça como eu. Eu só usava uma tesourinha escolar, tanto para cortar papel quanto para cortar tecido, mas era porque eu não tinha condição, tá, gente? Aí você pode falar assim, ai, nossa, uma tesoura é tão baratinho. Realmente, hoje as coisas estão bem mais fáceis, né? Você encontra tesoura boa, assim, por R$20, o que não era, assim, a realidade. Inclusive, essa tesoura aqui foi a primeira que eu comprei depois daquela tesourinha de papel. Foi a primeira que eu comprei na época, ela me custou R$11. E sabe quando eu comecei a costurar? Há 10 anos atrás. Eu tenho essa tesoura aqui ainda. Depois dessa, minha mãe me deu de presente uma, que não tá aqui agora. E depois eu já comprei mais, tá? Mas essa primeira aqui eu não me desfiz, estou usando ela para cortar papel. Então, gente, é só isso que você precisa. As réguas, você não precisa ter todas que eu mostrei aqui, né? Ou você compra um conjunto assim, ou você compra logo essa daqui, que é maravilhosa. Se tiver nas suas condições, você já compra logo essa, que é melhor.
Se você não tem condição de comprar nenhum desses, você pode usar um esquadro escolar, mas uma régua escolar, compra uma maiorzinha, se você achar uma de 50 centímetros é ótimo. A tesoura, que pode ser essa, pode ser uma mais simples, pode ser uma tesourinha escolar. A carretilha, né, é ótimo se você não tiver de início, mas assim que possível compre. Né? Recapitulando aqui, com essa mania de ficar recapitulando as coisas. O papel, já falei sobre o papel, e o mais importante que você precisa ter para aprender modelagem: paciência, dedicação, acreditar em você mesmo, né, que é possível, tirar da sua cabeça essa coisa de que modelagem é muito difícil, modelagem, você tem que ser boa de matemática. Não existe isso. Gente, eu não sou boa de matemática, mas a minha modelagem é boa, isso eu me garanto. Então, assim, não precisa, gente, tira isso da cabeça de vocês que modelagem é a coisa do outro mundo. O que eu ensino aqui para vocês é uma modelagem simples, um método simples, porém eficaz. Uma modelagem descomplicada, sabe? Qualquer pessoa tendo interesse, porque a gente não aprende as coisas também se a gente não tiver interesse, né? Tem que ter interesse, tem que ter dedicação, tem que ter paciência, entender que no começo tudo parece mais difícil mesmo, mas depois a sua mente vai abrindo, você vai entendendo. E é isso. E outra coisa que você precisa ter também é uma boa professora. E eu espero ser essa boa professora para você, tá bom? Então, continue aqui me acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha com as suas amigas que costura, mas ainda não sabe modelagem, ainda tem aquela ideia de que modelagem é uma coisa difícil, que é melhor comprar pronto mesmo, porque, né, é uma coisa que demora para aprender, quebra muita cabeça, tem que ser boa de matemática e esse monte de mito aí que existe, tá bom? E essas coisas não é verdade. Tirem isso da cabeça de vocês. Eu espero incentivar, né, você a aprender aí a sua modelagem, ter a sua independência, parar de ficar dependendo de molde pronto, parar de ficar se sentindo diminuída por não saber modelagem, ou muitas vezes até deixar de fazer alguma coisa, de pegar um trabalho, uma encomenda, alguma coisa, porque você não sabe fazer a modelagem, tá bom? Você só continua dessa forma se você quiser, mas se você não quiser, se você estiver disposta a aprender, disposta a mudar a sua realidade, você pode sim. Todas nós podemos, tá certo? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus. Obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.